Eu quero convidar o pastor Carlos Campos. Por favor, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pela vida do pastor Carlos, foi convidado para estar conosco aqui hoje de noite para nos agraciar, nos abençoar com a palavra de Deus. Deus te abençoe, Carlinhos, e te use como sempre tem usado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Boa noite. Olha, não sei vocês, mas depois dessa introdução durante o louvor, da adoração, escutando o pastor Revelino, eu já podia ir embora. Às vezes eu me pergunto e digo assim, por que eu não escuto o Espírito Santo? Quando eu estava me arrumando em casa, eu pensei, que roupa eu vou vestir? Daí eu pensei, vou botar uma camisa, vou botar um suéter, e daí soprou no ouvido e disse, tu vai passar calor? Tu vai passar calor. Eu disse, não. Fui lá fora, olhei o tempo, pensei, não vou passar calor. Agora, enquanto eu tava no culto, na adoração ali, eu pensei, tá quente aqui dentro. Querido, eu quero te dizer uma coisa antes de começar a ministrar. Aquilo que o pastor Revelino falou antes aqui, tá? Foi a mesma percepção que eu tive. Deus entregou algo já nessa noite. Ah, Deus entregou. Você que sabe que Deus entregou, te agarra nisso. Mas também quero dizer que Deus tem mais coisa para entregar nessa noite. Quando eu conversei com o pastor Revelino essa semana, e aí eu quero ver se você é bom de memória, a última vez que eu estive aqui, eu comentei sobre a ministração de hoje e disse, quem sabe um dia eu ministro ela aqui. E quando o pastor Revelino falou, ele disse, olha, normalmente quando a gente é convidado, eu tenho o costume sempre de perguntar, escuta, tem alguma direção, algum assunto, alguma coisa que você gostaria que ministrasse? E daí o pastor Revelino disse, no último culto, na minha última ministração, eu falei sobre o amor de Deus. E daí quando o pastor Revelino disse isso, eu disse, bom, então eu tenho que ministrar sobre isso aqui. Porque Deus, Ele é amor e Ele nos ama de uma forma extraordinária. O amor dele, ele é tão grande e ele é tão complexo de nós entendermos que levou ele a entregar o filho dele por nós. Só que aí nós entendemos muitas vezes isso e como o pastor Revelino falou, vocês estão no meio de um processo de treinamento de primeiros passos. E treinamento de primeiros passos é um dos treinamentos mais importantes da trilha. Porque se você não entender o treinamento de primeiros passos, você corre o risco de colocar em jogo tudo aquilo que Deus está para construir na tua vida. Porque querendo ou não, quando a gente faz o treinamento de primeiros passos, eu quero instigar. Me perdoa, pastor Revelino, mas eu quero te instigar até mesmo aqueles que são líderes com célula. Quando você tiver a oportunidade, volte lá nos primeiros passos e escute. Não ministre apenas, escute. Porque às vezes nós ligamos o piloto automático e nós começamos a viver a nossa vida e nós acabamos abandonando alguns conceitos que estão lá na base, que é os primeiros passos. E uma das perguntas que eu sempre me fiz, desde que eu me converti, é o que leva uma pessoa a viver uma vida com Deus? Viver uma experiência com Deus. E da noite para o dia, ela abandona tudo e volta para o mundo. O que leva uma pessoa a ter experiências a ponto de milagres extraordinários na sua vida? E da noite para o dia, ela passa a viver uma vida de pecado, como ela tinha antes da experiência com Deus. E aí, o que eu respondia para mim internamente
é uma frase que eu escuto muito do apóstolo Ricardo. Não entendeu nada. Mas como assim não entendeu nada? A pessoa fez treinamento, a pessoa estava todo domingo no culto, a pessoa frequentava a célula, era assídua à célula, mas o que levou ela a não entender e abandonar Cristo? E a própria palavra de Deus diz que nós temos que estar atento, porque o inimigo está ao derredor. E aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Ou seja, o que nós precisamos viver? E eu vivi uma experiência através de um livro. E com base nesse livro, eu montei essa ministração. O nome do livro se chama Metanoia, do bispo J.B. Carvalho. E eu mencionei isso a última vez que eu estive aqui. E é sobre isso que eu quero falar. O título da ministração é Quando Deus Assume o Governo da Nossa Mente. Porque não basta só eu entregar meu coração para Jesus. As pessoas entregam o coração para Jesus, só que elas continuam com posse da mente delas. E elas continuam a querer viver a vida delas conforme o que elas pensam. E para isso eu preciso usar um dos textos mais comuns quando a gente fala de mentalidade, que é Romanos 12:2. Abre lá comigo. Romanos 12:2 diz assim, eu vou ler na versão NVI, não sei se é a mesma aqui. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é o primeiro ponto que eu quero que você frise, que você marque. Se você está com a tua agenda física, raiz, né? Não digital, marca, assinala, risca em cima. Se a tua agenda virtual permite fazer apontamentos, porque algumas permitem você, né, marca isso. Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa mudar a tua mentalidade. Você precisa mudar a forma de pensar. Porque se você não mudar a tua forma de pensar, você não vai experimentar na sua totalidade qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai apenas ter o quê? Você já foi no supermercado e tinha degustação? Tem gente que vive com Deus de degustação em degustação. Não é, pastor Revelino? Quantas vezes nós já vimos pessoas assim? Chega no supermercado, onde tem degustação? Onde tem amostra grátis? Aonde? Tem gente que chega na igreja assim. Hoje eu vim degustar o novo cardápio de Deus. Deus não tem isso para a tua vida, querido. Deus quer que você mergulhe na boa, agradável e perfeita vontade dele. Quando nós falamos de metanoia vem do grego, né? Mudança de mente, transformação profunda de pensamento. Agora, a maioria das vezes, o que acontece? As pessoas, elas acham que a mudança de pensamento é eu ter uma versão gospel da minha mente. Uma versão gospel assim como tantas coisas, né? Música gospel, filme gospel, camiseta gospel, tênis gospel, não sei se tem, mas se duvidar tem.
Ou seja, na verdade, quando eu tenho uma mente gospel, ela é só uma mente camuflada. Ela só é uma mente que em algumas coisas eu tirei coisas do mundo e coloquei coisas de Deus. Mas na sua essência, ela continua sendo a mesma mentalidade que eu tinha antes de conhecer Jesus. Aceitamos Jesus, mas mantemos o velho homem. Mantemos a velha criatura. A transformação, ela precisa ser além de olhar Jesus como apenas o meu Salvador. Porque normalmente é essa mentalidade que nós temos. Jesus é meu Salvador. Glória a Deus por isso. E isso é uma verdade. Mas não é a verdade na sua totalidade. Não é. Ela é muito mais profunda. A transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas. E para isso eu quero que você abra agora em Marcos, capítulo 1, verso 15. E eu quero te dizer qual é o primeiro passo para que essa transformação aconteça. E é ali que a grande maioria das pessoas passa e fica. Marcos 1, 15. O tempo é chegado, dizia ele, quem? João Batista, né? O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O primeiro passo para uma metanoia é eu viver um arrependimento. Ou seja, a mudança da minha mente, da minha mentalidade, ela começa por um arrependimento. E o arrependimento é a decisão de não permanecer no caminho, no mesmo caminho que eu estou seguindo. Normalmente, eu gosto de usar uma historinha para distinguir remorso de arrependimento. Pode ser que você viva uma vida dizendo que se arrepende, mas na verdade, você, na tua cabeça, tu diz, é arrependimento, é arrependimento, é arrependimento, é arrependimento. Mas, na verdade, você está vivendo um remorso. Imagine que você pega um ônibus porque você quer ir a Porto Alegre. Você vai lá, você quer ir para Porto Alegre, você vai lá na Fazenda Vila Nova. Você vai lá na Vila Nova, pega um ônibus. Só que você não percebeu que você estava do lado errado da faixa. E pegou o ônibus e o ônibus está indo em direção a Lajeado. Daqui a pouquinho tu tá sentado dentro do ônibus e tu diz, pá, peguei o ônibus errado. Eu tô indo para Lajeado e eu quero ir para Porto Alegre. E aí entra o remorso. Que coisa. Peguei o ônibus errado. Não deve... Mas da próxima vez, eu não vou pegar o ônibus errado. Só que você continua aonde? Sentado dentro do ônibus e o ônibus indo para Lajeado. Você na tua mente entendeu que estava errado, prometeu para ti mesmo que não ia mais errar, mas continuou no erro. O que seria o arrependimento? Para o ônibus que eu preciso descer. Eu peguei o ônibus errado, eu quero ir para Porto Alegre, eu estou indo para Lajeado. Desce do ônibus, atravessa a faixa, pega o ônibus certo e vai para Porto Alegre. A grosso modo, a diferença de arrependimento e remorso é isso. Nós vemos isso em Judas e Pedro. Judas teve remorso. Errei, falhei, não deveria ter vendido Jesus por algumas moedas. Vou tentar resolver. Foi lá, devolveu as moedas. Ao devolver as moedas, Jesus ia sair do lugar onde ele estava? Não, claro que não. Mas ele precisava se livrar do fardo. Entregou as moedas. Como aquilo não mudou, ele continuava. A corda é o caminho. O suicídio é o caminho. Ou seja, ele tentou resolver da forma dele, saindo do meio. E muitas vezes é isso que acontece. O inimigo vai tentar te tirar do meio onde você está. Se você cometeu o erro, mesmo já estando com o Senhor,
é aqui que você tem que ficar. Você não vai achar o lugar fora. A resposta fora. A solução fora. Não, é aqui. Pedro, esse se arrependeu. Ele negou Jesus 3 vezes. E para onde ele foi? Para o meio dos discípulos. Quando Jesus encontrou ele, ele estava onde? No meio dos discípulos. Ele errou, falhou, mas ele continuou no meio. Ele continuou no lugar. E aí ele pôde ser curado, ele pôde ser perdoado, ele pôde ser restaurado, porque ele estava ali. O coração dele manteve ele ali. Então a primeira coisa que você precisa para ter uma mente transformada é arrepender-se. Até aí tudo certo. A maioria das pessoas, quando vem viver uma vida com Jesus, se arrependem da sua velha vida e procuram viver uma vida com o Senhor. Mas o que acontece depois? E o que acontece depois é que a maioria não segue, não faz, abandona. E hoje eu quero te levar a um novo entendimento. Pode ser. Me veio essa frase na cabeça quando eu decidi ministrar isso. Pode ser que eu vá chover no molhado. Mas pode ser que grandes verdades ou grandes cliques aconteçam na tua mente hoje. Te permite viver isso. A segunda coisa, o segundo passo para nós vivermos essa metanoia, essa transformação do Senhor, e é aqui uma das grandes chaves. Quero que vocês abram em 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Perceba, as armas com que lutamos não são deste mundo. Não é nada físico. Não é nada que você tem na mão. Você não vai pegar um pedaço de pau e grudar na cabeça do demônio. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento. Querido, a maior guerra que você vai travar depois do arrependimento, ela vai acontecer dentro da tua cabeça. Por quê? Porque não é ao redor de você que vai acontecer as maiores batalhas. Vai ser dentro da tua forma de pensar, dentro da forma como você está pensando. Em algum momento, quando você for fazer algo, a tua mente vai dizer: ei, isso aqui é de Deus ou não? Isso aqui eu posso fazer ou não? É na tua cabeça que vai acontecer isso. Não é ao redor de você. O que acontece ao redor de você nada mais é do que o resultado do que já aconteceu dentro da tua cabeça. Perceba, querido. O pastor Rivelino trouxe aqui testemunho dele. E aquela visão aberta que Deus deu a ele, a visão daquilo que visivelmente, materialmente ele não veria, só foi possível porque na mente dele, ele já tinha a mente cativa a Deus. Se não, não. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Provavelmente para o pastor Rivelino, para a pastora Rosa já perguntaram, ou para vocês líderes, por que eu não tenho visão aberta? Por que eu não vejo
as coisas espirituais, é porque a nossa mente não está preparada para isso. A nossa mente não está cativa a Cristo. Quando nossa mentalidade está cativa, quando nós, na nossa mente, nós já entendemos que os argumentos, o conhecimento de Deus, já está com a nossa mente canalizada para isso, nós começamos a acessar as coisas espirituais, materialmente falando. Uma das perguntas que mais eu me perguntava logo que eu me converti, como é que a palavra de Deus fala sobre ressuscitar mortos, milagres realmente extraordinários acontecia. E eu só vim a entender isso quando o apóstolo Ricardo nos explicou sobre ambientes propícios para isso. Por que milagres acontecem muito mais intensamente aqui, numa noite de culto, do que caminhando lá na rua? Porque aqui há um ambiente onde as mentalidades estão voltadas, estão direcionadas para o Senhor. Não, Carlos, eu não tenho problema. Não tenho lutas mentais. Não tenho luta na minha cabeça. Meu problema é as pessoas ao redor, minha família, meus amigos, meu patrão. Todos conspiram, são usados pelo inimigo contra mim. Não, começa na tua cabeça. Algumas fortalezas que acontecem. E eu estou falando da comunidade cristã de Languiru, não estou falando do Centro Apostólico. Ah? Eu nunca vou conseguir. O pessoal comenta bastante isso comigo. Aqui eu acho que o pastor Revelino nunca ouviu isso. Nada dá certo para mim. Né? É aquele espírito do... Eu nunca me lembro o nome daquele desenhinho que o... Ó céus, ó vida, ó azar. Minha família sempre foi assim. Deus não pode me usar. A gente escuta bastante isso quando a gente vai para os encontros de libertação. Sou fraco demais. Querido, essas fortalezas que se criam na nossa mente, elas se tornam verdades na nossa vida. E tão forte isso, que nós começamos a viver a nossa vida segundo essa mentalidade. Eu quero te mostrar que muitas vezes nós vivemos isso e não percebemos. Não precisa abrir, mas lá em Números 11:5 começa assim: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Querido, o povo estava livre no deserto. O povo, vou falar de novo. O povo estava livre no deserto. Mas eles preferiam comer peixe como escravos. O pessoal estava livre no deserto e eles estavam lembrando do peixe que eles comiam como escravos. E muitas vezes você usa essa mesma mentalidade. Ah, porque na minha época era muito melhor. Porque lá atrás, quando eu era criança, era outra realidade. Você vive essas fortalezas que eu acabei de dizer. Você vive isso. Você fisicamente é livre, mas espiritualmente, mentalmente é escravo. Porque você vive segundo aquilo que você se convenceu na tua cabeça que é. Se você rompeu isso, glória a Deus. Mas não para por aí.
Quero que vocês escutem bem essa frase. Isso está diretamente ligado a esse versículo que eu li. As pessoas preferem a segurança na escravidão do que a responsabilidade na liberdade. As pessoas preferem a segurança na escravidão do que a responsabilidade na liberdade. Se você não entender que a sua mentalidade precisa ser rompida, as fortalezas que há na tua mente e que você, por uma vida inteira, manteve como verdades, você vai continuar preferindo viver uma vida de escravo do que uma vida de liberdade. A vida de liberdade em Cristo exige responsabilidade. A vida de escravo, não. A tal ponto que o que é a religiosidade? A religiosidade é viver uma falsa liberdade. Quando você vive uma religião, quando você permite que o espírito da religiosidade entre na tua vida e viva segundo ela, você finge que é livre, mas continua escravo. Porque é muito melhor. É muito melhor nós sermos... Muito melhor não. É muito mais fácil nós sermos escravos do que livres. E aí começa. A pessoa vive uma mentalidade de escassez. Tudo na vida dela, ela é escassa. Ela não consegue entender que em Cristo essa pessoa é filha do rei. A própria palavra de Deus diz, se quiserdes e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Então, se eu sou filho do rei, eu tenho acesso a todas as promessas que Deus tem na palavra. Mas eu vivo na igreja, eu vivo com o Senhor e eu vivo com um pensamento de escassez. Um pensamento mesquinho. Um pensamento de pão durice. Não estou dizendo que você precisa ser um esbanjador, não estou dizendo isso. Existe uma diferença entre aquele que trabalha com dinheiro de forma consciente e aquele que é pão duro. Existe uma diferença. Tá? Tem gente que vive uma mentalidade de rejeição. Precisa a todo momento estar apresentando, né? Se mostrando, chamando a atenção. Mesmo depois de ter se arrependido e passa a viver uma vida com Deus, continua com o pensamento da rejeição. Porque não mudou a forma de pensar. Ah, mas, pastor, pode eu continuar vivendo sobre uma mentalidade de rejeição, mesmo depois de fazer libertação e cura? Claro que sim. Porque está aqui, está cauterizado na tua cabeça. O demônio, de repente, já foi até embora. Mas a mentalidade continua lá. Continua na nossa cabeça. Tem gente que continua com uma mentalidade de sobrevivência. Corre, 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 corre e não desfruta nada. Só está sobrevivendo. A partir do momento que nós entendemos isso, nós damos mais um passo em direção a termos uma mente transformada. Qual é o terceiro ponto? E que a grande maioria das pessoas não avançam nesse critério. 2 Coríntios 5:17. Segunda Coríntios 5:17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Vou ler de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Querido,
Tem pessoas que passam a viver uma vida com Deus e elas acreditam que a mudança de mentalidade é apenas mudança de hábitos. Não, pastor, mas eu me arrependi da velha vida, eu passei a viver uma vida nova com Cristo e agora eu mudei meus hábitos. Glória a Deus. Ah, não estou mais indo em tal lugar, não estou fazendo tal coisa, não. Glória a Deus. Mas isso não é mudar o pensamento. Quando nós falamos de mudar o pensamento, nós estamos falando de um nível de transformação muito mais profunda do que simplesmente mudança de hábito. O fato de eu passar a comer mais verdura do que fritura é uma mudança de hábito, mas não significa que mentalmente eu mudei. Recentemente, chegou os meus exames e eu disse, Senhor, meus exames nunca estiveram tão bagunçados que nem esses exames. E eu disse, vou ter que mudar. Já mudei? Não. Já faz quase 2 semanas. E não mudei. Não consigo. Por quê? Porque aqui eu não mudei. Aqui eu não mudei. Deixar um pedaço de chocolate e trocar por uma folha de alface é desafiador. Mas se eu não mudar aqui, que eu não só estou trocando A por B, se eu não entender que essa mudança e por que eu estou fazendo essa mudança, não vai adiantar de nada. Pastor, eu parei de ir nos bailes e agora eu venho no culto. Se você não entender o que significa mudar de A para B, por que você está fazendo isso, de nada vai adiantar. Você só mudou o lugar de convívio. Você só mudou o lugar onde você está. Você vai ter experiência com Deus, sim, glória a Deus. Você vai ter muito mais experiências aqui do que lá. Não tenha dúvida disso. Mas vai ser o quê? Degustação grátis. Você precisa entender que Deus quer muito mais do que isso. E para isso, Ele vai precisar tocar na tua identidade. Fazer uma pergunta, você não precisa responder, só responde para ti mentalmente. Quem é você? Responde para ti aí. Quem é você? Aquele cristão mais convicto pode ter respondido: sou filho de Deus. Deus tem que mexer em quem você é, para daí transformar todo o resto. Se Ele não mudar quem você é, nada vai mudar. Quando Deus foi chamar Gideão, Gideão chamou ele de poderoso guerreiro, na versão NVI. Poderoso guerreiro. Homem valente. E o cara estava onde? Ele estava escondido. Ele estava malhando trigo dentro do lugar onde se amassavam as uvas. Ele estava fazendo uma coisa no lugar de outra, mas na verdade ele estava fazendo tudo isso por causa daquilo que o pastor Revelino falou antes. Porque ele tinha fé no inimigo. Ou seja, ele tinha medo.
Ele estava ali porque ele queria tentar salvar um pouco de trigo que os midianitas roubavam. E Deus olha para ele e diz assim: homem valente. Em outros tempos, Deus ia chamar assim, e Gideão ia fazer o quê? Ou seja, querido, Deus, ele precisou mudar toda a identidade de Gideão para que Gideão pudesse ir lá e livrar o povo dos midianitas. Para ele ser juiz em Israel, Deus precisou mudar a identidade dele. Deus precisou trabalhar nele. E para isso ele teve que mexer com a cabeça de Gideão. E tantos outros nós podemos falar. Enquanto Abrão se via como Abrão, Deus via ele como Abraão. Enquanto que Jacó se via como Jacó, ele via ele como Israel. Enquanto Saulo se via como Saulo, Deus olhava e via ele como Paulo. Deus teve que mudar. E para isso, Jeremias nos explica que ele precisou fazer o quê? Quebrar o vaso. Não é possível de nós sermos outro em Cristo se ele não nos quebrar. Até onde você deixa Deus trabalhar em você? Quando eu mantenho o controle da minha mente, quando eu controlo os meus pensamentos, eu não permito que Deus quebre o meu vaso, mas permito que haja um remendo. Hoje já não tem mais tanto esse costume. Mas agora me lembrei, meu filho, quando ele era pequeno, criou uma máxima lá em casa. Pai, coloca uma fita. Todo brinquedo que ele estragava, ele vinha para mim e dizia: pai, coloca uma fita. Às vezes tinha brinquedo que já nem identificava mais que brinquedo era, de tanta fita que já tinha, né? E muitas vezes é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma vida com Deus, onde Deus coloca mais uma fita. Deus coloca mais uma atadura. Deus coloca mais um curativo. Deus coloca mais. E Deus diz: querido, se eu continuar colocando atadura em ti, atadura em ti, atadura em ti, tu vai continuar sendo o vaso quebrado, o vaso furado, a veste presta para rasgar. E você não vai poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade minha. Você precisa deixar que eu te quebre por inteiro. Deus precisou levar Abraão para outro lugar para mudar a identidade dele. Deus precisou pegar e tirar tudo de Jó para ele entender. Deus precisou que Jacó fosse para longe da sua terra e quando ele regressasse, ele dissesse quem ele é. Deus precisou cegar Saulo, levar ele até um lugar aonde Ananias pudesse trabalhar com ele, a fim de que ele pudesse se tornar Paulo. E o que você tem feito para que esse processo aconteça na tua vida? Deus quer transformar. Mas nós temos uma tendência a nos mantermos
presos no nosso passado, nos nossos fracassos. Queridos, eu tenho 24 anos de vida de fé. De todo esse tempo, de 24 anos, eu sou líder de célula, fazem 23 anos. Em um ano que eu me converti, fiz todos os treinamentos e assumi minha primeira célula. Desde lá, somente 2 vezes eu parei com a célula. E porque foi uma decisão minha junto com os meus líderes. Disse, olha, quero dar um tempo, parei e tal. Todas as demais vezes, sempre tive célula. Eu parava com célula, dava 2 meses, já tinha gente querendo célula e eu começava a fazer célula. Em nenhum momento eu me permiti parar. E na maioria das vezes as minhas células fracassavam. Mas eu em nenhum momento desisti. Levantava a cabeça e dizia, não, vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Quantas vezes, querido, você impede que Deus faça alguma coisa porque você continua fazendo o quê? Olhando para trás. Quero te fazer uma pergunta. A pergunta é direcionada para os motoristas. Motoristas, vocês estão sentados no carro. O que é maior? O para-brisa ou o espelho retrovisor? O que é maior? O para-brisa ou o espelho retrovisor? É o para-brisa? Amém? E por que você continua olhando a tua vida pelo espelho retrovisor? Tem todo o para-brisa na tua frente, tem toda uma vida pela frente, e você continua olhando a tua vida pelo espelho do retrovisor. Bah, aquele dia, aquele churrasco na casa do pastor, aquela viagem que eu fiz, aquela promoção que eu ganhei, meu Deus. E não olha a imensidão que existe na frente. Não observa as oportunidades que estão na frente. Um dia, querido, eu já era líder de célula, fazia bastante tempo, mas um dia, não faz muito tempo, alguém me perguntou, Carlinhos, quando é que tu começou a ministrar? Quando é que tu começou a pregar? Quando é que tu começou? E eu disse para ela, sabe quando? Quando apareceu uma oportunidade. Quando apareceu a primeira oportunidade, eu não neguei. Existe um ditado popular que diz que um cavalo encilhado não passa 2 vezes. No reino de Deus, querido, as coisas de Deus, a maioria das vezes não passa encilhado 2 vezes. Líder de célula chega para o auxiliar e diz assim, semana que vem eu quero que tu ministre a célula. O que esse auxiliar normalmente faz? Deixa eu ajeitar o espelho retrovisor aqui. Não, minha experiência nunca foi boa. Não consigo. Não posso. Sou fraco. Não tenho condições. Mentalidade. O chefe chega, escuta, vem cá. Faz tal coisa pra mim. Só um pouquinho, chefe. Deixa eu ajeitar o espelho retrovisor aqui. Não dá. Não posso. Não consigo. Sou fraco. Espero que os exemplos que eu esteja dando nunca aconteceram na tua vida. Espero que você nunca tenha ajeitado o espelho retrovisor na tua vida. Querido, depois que eu aprendi que oportunidades elas precisam ser aproveitadas,
Claro que nós temos que ter um certo cuidado para ver se não é uma armadilha do inimigo. Mas quando é algo de Deus, querido, semana passada, final de semana passado, tive a oportunidade de ir com o apóstolo para Santa Catarina. Só que detalhe, eu tinha perguntado para ele no retiro de pastores se ele ia para Santa Catarina e se ele queria que eu fosse junto. Eu sabia que ele precisava de motorista, né? E daí ele disse, bah, seria ótimo, realmente, eu vou precisar e tal. O retiro de pastores foi no início de maio, final de semana, final de maio. Nesse período eu mandei 2 vezes mensagem para ele. Apóstolo, tu vai querer mesmo que eu vá junto? Como é que tu tá organizado? E o celular, cri, cri, cri. Quarta-feira, 10 horas da noite, chega a mensagem. Carlinhos, tu pode ir sexta-feira de manhã comigo? O que foi que eu respondi? Só um pouquinho, apóstolo, deixa eu ajeitar o retrovisor aqui. Que horas tu queres sair? Não, pô. Tu decide. Eu tô livre. Cavalo encilhado não passa 2 vezes. Agora, se nós continuar mexendo no retrovisor, continuar olhando os fracassos que nós tivemos, em dezembro desse ano, que hora até que horas vai o culto? 9? Jesus amado. Ligar o turbo. Querido, em dezembro desse ano eu completo 15 anos na parte financeira da empresa da minha esposa. Graças a Deus, é uma empresa consolidada em ascensão. Quando eu assumi financeiramente a empresa, eu tinha quebrado a minha empresa. Quando a minha esposa e o meu cunhado, que é sócio, chegaram para mim e disseram assim, tu pode assumir a parte financeira da empresa? Eu muito bem podia ajeitar o retrovisor. Já quebrei uma empresa, não sei administrar. Você consegue entender isso, querido? Agora, para que isso se consolide, de fato, nós precisamos aprender a pensar como reino. Você só vai conseguir mudar a tua mentalidade se você mudar a tua mentalidade e pensar como reino. Como todo. Quando você pega e abre mão de algo seu, pensando na contribuição disso para o reino, você começa a mudar a tua forma de pensar. Quando você pensa, eu vou abrir mão disso em nome do reino, você começa a ver a tua mentalidade ser transformada. Eu voltei do final de semana passado nas nuvens de tanto conhecimento que eu tive. Mas eu abri mão de estar com minha esposa, de estar com meu filho, por causa do reino. Quando você abre mão do reino, quando nós dizimamos e ofertamos, tu dá o teu dízimo e a tua oferta pelo quê? Quando você dizima e oferta unicamente pensando de que você está entregando algo apenas por obediência, glória a Deus, já é meio caminho andado.
Mas você tem que pensar que você está entregando a tua vida financeira pelo reino. Porque é a partir do que está aqui que o reino é expandido. É a partir do que está aqui que o evangelho vai ser pregado. É por aquilo que está aqui que vai te dar a condição de potencializar a implantação do reino. E aí a tua mentalidade está mudando. Não, hoje eu vou ofertar porque eu estou fazendo um propósito com Deus. Eu estou ofertando porque eu quero conseguir comprar um carro novo. Não entendeu? Nada. Tem que ser pelo reino, querido. Quando as tuas ações, quando as tuas atitudes, elas são pensando no reino. Jesus foi para o deserto, leia em casa, Mateus 4. Quando Jesus foi para o deserto, Satanás chamou ele e testou ele. Para quê? Para ver se a mentalidade de Deus era qual? Dele ou do reino. Quando ele entregou a tentação, Jesus respondeu como? Mas assim está escrito. Jesus foi aonde? Na fonte. Na Bíblia. Quando eu fui pegar... Eu normalmente uso, né, o Chrome, mas sempre levo a Bíblia junto, a Bíblia física. Quando eu fui pegar ela, eu disse, pai, eu acho que eu vou levar uma melhorzinha hoje, né, porque essa aqui tá surrada. Só que na hora eu pensei assim, não, mas é essa aqui a minha. É essa aqui, quando eu estudo, é essa aqui. É essa aqui a minha espada. E Jesus foi aonde? Jesus foi na palavra para dizer, eu não estou pensando por mim, eu não estou pensando pela minha forma, eu não estou pensando no meu interesse, eu estou pensando como reino. Por isso eu tenho que usar a palavra. O quanto da tua vida você tem usado a palavra? Quanto mais você usar a palavra, mais reino você pensa. Quer mudar a tua forma de pensar? É pelo reino. É pelo reino. Para terminar, eu quero te dizer. Sabe quando o filho pródigo entendeu? Quando ele estava aí, a Bíblia diz, caindo em si. Quando ele caiu em si. Quando ele entendeu. Quando ele pensou. Daí ele voltou. Daí ele voltou. Quando nós pensamos como reino, muda toda a nossa forma de pensar. Nós não pensamos mais para nós mesmos. Nós passamos a pensar como o Senhor quer que eu pense. Amém, queridos? Fica de pé. Vou te roubar mais 5 minutos do domingo. Feche os teus olhos. Quero te levar, querido, nessa noite, a você sair daqui, a entender que você precisa ter uma mentalidade de reino. O Senhor precisa governar a tua forma de pensar. Porque se a tua forma de pensar é conforme o reino, é conforme o Senhor quer, você entende tudo aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. E por mais que ela chacoalhe, você permanecerá de pé. Você permanecerá apesar das situações, apesar das crises, apesar das turbulências, você permanece, porque a tua forma de pensar é como o reino, é como o Senhor. Ele é que determina as coisas para você. É Ele que te direciona. Tu não pensas mais única e exclusivamente em ti, mas tu pensa na implantação, naquilo que o reino pode produzir. E nessa noite, eu quero orar para que você possa se desprender dessas fortalezas, que você possa vencer essas fortalezas e não olhar mais para o retrovisor,
e passar a olhar única e exclusivamente para o para-brisa da tua vida. Senhor, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Senhor. Senhor, nessa noite, uma noite onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor impacta, onde o Senhor trabalha. É uma noite onde o Senhor faz com que a nossa forma de pensar seja completamente transformada. Por mais que nós entendamos quem tu és e o que tu fizeste e faz nas nossas vidas, nós não queremos mais viver de apenas pequenas experiências, mas nós queremos viver realmente qual é a boa, agradável e perfeita vontade tua. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ativa, Senhor, nessa noite. Ativa uma mente voltada ao reino. E eu declaro toda fortaleza na mente destruída no nome de Jesus. Todo impedimento que levava as pessoas a pensar como o reino, a deixar a sua mente ser governada pelo Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora, rompido, e uma mentalidade de reino implantada em nome de Jesus. Toda honra e toda glória é para ti. Querido, levanta as tuas mãos bem alto e repete depois de mim e diz assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha forma de pensar para ti e declaro a minha mente voltada para o reino. A partir de hoje, a minha mentalidade é de reino, é governada pelo Senhor, e eu verei a minha vida através do para-brisa, porque a partir de hoje eu não viverei segundo as fortalezas da mente, mas viverei segundo a tua vontade e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém! Amém! E amém! Dá uma forte salva de palmas ao Senhor.